Boa tarde a todos também. Então eu vou apresentar um slide, aliás, fazer a apresentação de um PowerPoint. Bom, então, eu sou formado em filosofia, tenho mestrado em educação, que eu acabei de concluir em 2022, e eu pesquisei, tanto na iniciação científica quanto no mestrado, a filosofia de Epiteto de Herápolis, filósofo estoico da primeira era, aliás, do primeiro século da Era Comum, né? Eu preparei uma apresentação para discorrer um pouco sobre algumas ideias centrais, sobre o estoicismo de maneira geral e, em especial, sobre o pensamento de Epiteto. E coloquei ele Epiteto educador porque ele justamente tinha um pouco essa atitude socrática. Tinha um pouco não, tinha muito essa atitude socrática de formar seres humanos para serem os melhores cidadãos que eles possam ser e para viver em sociedade, né? Bom, aqui uma primeira apresentação, um conceito-chave para o estoicismo, a finalidade da vida humana é o que eles chamam de eudaimonia, né? Eudaimonia a gente traduz como felicidade, alguns comentadores têm traduzido como florescimento, que, na concepção estoica, diz respeito à realização da natureza humana. Epiteto, em particular, vai utilizar o termo serenidade, né, a felicidade como sinônimo de serenidade. De modo que a filosofia estoica traz muito consigo essa ideia de tranquilidade, felicidade, em termos atuais anacrônicos, resiliência diante das circunstâncias e por aí afora, né? Epiteto, ele vai dizer que a natureza humana não se trata exatamente de uma inovação de Epiteto, mas nos termos como ele traz é uma inovação dele, que a natureza humana possui dois aspectos, né? Uma animal, outra divina. O que diz respeito ao lado animal diz respeito aos impulsos naturais de autopreservação que todos os animais possuem, assim como os animais racionais. Entretanto, os animais racionais, na sua constituição, justamente possuem a racionalidade. E na medida em que possuem a racionalidade, eles são parentes dos deuses, né? Os seres humanos, eles são literalmente parentes dos deuses, na medida em que eles possuem a razão, que não se distingue da razão dos deuses. Se distingue na medida em que a sua dimensão, para utilizar um termo anacrônico aí, é diferente, mas na sua natureza é a mesma, né? A mesma razão humana é a mesma razão de Deus. Entretanto, os seres humanos nascem naturalmente, né? Carregam consigo naturalmente essa racionalidade, mas essa racionalidade, como a gente vai ver, ela não é naturalmente desenvolvida. Bom, por outro lado, os impulsos de autopreservação, né, tanto nos animais irracionais quanto nos animais racionais, se manifestam naturalmente, ou seja, não precisam de nenhuma educação para ocorrer. Naturalmente, instintivamente, os animais irracionais e irracionais, eles possuem impulsos, nós, né, possuímos impulsos de autopreservação, autopreservação da nossa vida mesmo, né, de evitar situações de risco, de dano à nossa existência, de buscar sempre situações favoráveis à nossa existência, à nossa preservação e assim por diante, né? Entretanto, nos animais racionais, esses impulsos de autopreservação, eles sim precisam de uma orientação, de uma educação, realmente, no sentido forte do termo, na medida em que os seres racionais, como veremos, eles são também sociais, não vivem sozinhos, independentemente, né? No sentido que a razão ou logos, né, como capacidade racional nos animais racionais, ela é natural, mas ela não é plenamente desenvolvida de uma maneira natural, ou seja, ela precisa ser educada, ela precisa de uma atividade humana para que ela possa ser exercitada
e, nesse sentido, melhorada, aperfeiçoada, né? Desenvolvida. E é justamente o exercício da capacidade racional que irá, por sua vez, desenvolver impulsos de autopreservação em impulsos morais, né? Impulsos de autopreservação que, na sua definição, são impulsos egoístas, no sentido de que visam o benefício individual, próprio, pessoal, aliado ao desenvolvimento da razão, esses impulsos eles podem se transformar em impulsos morais. Os impulsos morais, para os estoicos, não apenas para Epiteto, eles se desenvolvem naturalmente até a familiaridade imediata, ou seja, nós temos impulsos, naturalmente temos impulsos morais para com relação aos nossos pais e filhos, mas não com relação a seres desconhecidos, aos outros seres humanos desconhecidos, por exemplo. Então, a razão precisa desenvolver esses impulsos de autopreservação em impulsos morais, né? Aqui eu vou fazer uma breve citaçãozinha de Epiteto. Cita Epiteto. Dois elementos foram misturados em nossa gênese, o corpo em comum com os animais e a razão e a inteligência em comum com os deuses. Alguns inclinam-se para o primeiro parentesco, que é desafortunado e mortal. Alguns poucos para o divino e bem-aventurado. Em razão desse parentesco, alguns homens, ao se inclinarem para a carne, tornam-se semelhantes aos lobos, desleais, traiçoeiros e nocivos. Outros tornam-se como os leões, agrestes, bestiais e selvagens. Mas muitos de nós tornam-se raposas, e assim o que há de não afortunado entre os animais. Pois que outra coisa é um homem malévolo e ofensivo, senão uma raposa ou algum outro animal, mas não afortunado e abjeto? Então vigiai e tomai cuidado. Não proveis ser algum desses animais não afortunados. Fim de citação. Bom, aqui o Epiteto está dizendo o seguinte: os seres humanos, né, nós podemos nos inclinar tanto para o nosso parentesco com os animais irracionais, quanto para o nosso parentesco com o divino e o bem-aventurado. Em outras palavras, para a razão. Né? O que está por detrás desse pensamento de Epiteto? Algumas ideias centrais no estoicismo. O estoicismo ortodoxo, né, diz os registros que Zenão de Sítio tem escrito uma república politeia, bem diferente da república de Platão. Na república de Zenão seria então uma república universal, de fato, uma república onde os seres humanos estão em comunhão com os deuses, com a natureza, e todos vivem numa única comunidade. E aí Epiteto ele fala nesses termos realmente, né? Por quê? Na medida em que o Logos ele estrutura toda a razão, todo o universo, a realidade está presente em todos os seres existentes, a própria natureza humana é compreendida e definida como social, né? O ser racional aqui ele significa ser social. Uma coisa não pode ser separada da outra. Uma coisa não pode ser distinta da outra, né? No contexto estoico. Então, transformar-se, desenvolver a própria razão, significa também desenvolver a própria capacidade de ser sociável, a própria capacidade de ser ser sociável. A gente vai ver isso em termos de virtude, de excelência moral, né? Por quê? Aqui, Epiteto, o que ele vai dizer? Que nós adquirimos na vida certos papéis. Alguns são naturais, outros são adquiridos. Os naturais são como filho, irmão, neto, pai, mãe, avô, tio, tia, primo. A gente não escolhe esses papéis. Agora tem uns que são adquiridos, né? A profissão a gente escolhe, são papéis sociais adquiridos, né? Ou relações sociais que nós adquirimos, de vizinho, de professor, de artesão e assim por diante, de estudante, etc. Bom, esses papéis sociais, eles vão orientar os atos adequados, em termo técnico,
para um ser racional e social, como ser humano. Vamos orientar quais são os hábitos adequados que esse ser racional social tem que adquirir na sociedade, na sua vida, para com relação às outras pessoas, né? Por quê? Isso é muito importante. Né? A legitimidade de toda ação, ela é dada pela relação estabelecida com o outro. E esse outro aqui é tudo outro no sentido de a própria natureza, como natureza cósmica, a própria natureza como floresta, como coisas naturais, realmente, a comunidade de humanos e até os animais irracionais. Né? Bom, por que isso é importante? Isso é importante porque a qualidade da ação vai determinar se a pessoa está progredindo em direção à felicidade, em outros termos, em relação ao aperfeiçoamento de sua natureza humana, realização de sua natureza humana, ou não. A única realmente pessoa que tem a natureza humana aperfeiçoada é o sábio, que é uma figura abstrata, é um modelo ideal, né? Os estoicos não pensavam que ele existia, mas funcionava como um modelo ideal a ser seguido, a ser buscado, e é caracterizado justamente como alguém que realizou perfeitamente a sua natureza humana. Então, portanto, atingiu a arete, né, o que a gente chama de virtude ou excelência moral, que justamente se trata de ter um caráter justo, temperante, corajoso, prudente, honesto, confiável. Aí todas as excelências morais, todas as virtudes podem ser descritas aí, né? E outras qualidades são justamente a eudaimonia, que a gente traduz normalmente como felicidade, e uma delas, que é muito atrativa, principalmente nos dias de hoje, a ataraxia, que se trata da ausência completa de perturbações, né, ou tranquilidade, mas literalmente se trata de ausência de perturbações. Né? Bom, tudo isso perpassa uma concepção de que as excelências morais, o bem moral, é o único bem verdadeiro para o ser humano. E o bem moral ele só pode ser adquirido por si mesmo, e uma vez adquirido, quando ele é usufruído por si mesmo, ele é sempre usufruído necessariamente em benefício daquele que usufrui e dos outros que o participam. Né? Então, por exemplo, o sábio ele é justo, ele é temperante, ele é prudente, ele é honesto, ele é confiável. Ele usufrui dos seus bens morais, que são justamente as suas qualidades de caráter, só que quem convive com ele também usufrui dessas qualidades. Né? É muito mais benéfico para a comunidade humana, social, um sábio confiável, uma pessoa confiável, temperante, prudente e justa, do que o oposto, do que uma pessoa que seja irascível, injusta, desonesta e assim por diante. Né? Bom, aqui eu tenho uma citação de Epiteto, onde eu já vou caminhando um pouco para o final da minha apresentação. Eu vou citar Epiteto. Cito: quando vires alguém aflito, chorando pela ausência do filho ou pela perda de suas coisas, toma cuidado para que a representação de que ele esteja envolto em males externos não te arrebate, mas tem prontamente à mão que não é o acontecimento que o oprime, pois este não oprime outro, mas sim a opinião sobre o acontecimento. No entanto, não hesites em solidarizar-te com ele com tuas palavras, e caso caiba, em lamentar-te junto, mas toma cuidado para também não gemeres por dentro. Fim de citação. Bom, Epiteto aqui, ele está falando o seguinte: olha, veja, não seja afetado, né? Está descrevendo uma situação onde alguém chora a perda de seu filho, e ele está dizendo o seguinte: olha, a morte, né? Aqui são ideias históricas centrais. A morte não é um mal, né? Não é um bem, é um indiferente, não é um mal nem um bem. Entretanto, caso você encontre alguém que tenha perdido o seu filho, esteja se lamentando, chorando, né? Não faz sentido você chegar para essa pessoa e falar para ela: olha, meu caro, você perdeu seu filho, imagina, isso não é um mal, não chore, para quê? Isso não é um mal nenhum, não aconteceu nada de mal. Isso é um absurdo. Por quê? Porque nós vivemos em sociedade. E isso não faz bem
para o sujeito que lamenta a morte do seu filho, embora você tenha consciência de que a morte não seja um mal, né? Por quê? Na medida em que a consciência de que os bens morais são os únicos bens verdadeiros não pode ser forçada na compreensão no caráter alheio, mas só no seu próprio, não faz sentido você, né, a pessoa, no caso, desmerecer o sofrimento da outra pessoa, a, vindo dizendo que aplicando teorias, né, princípios filosóficos. E isso é uma concepção bastante precipitada nos dias de hoje que a gente vê, que acontece que muita atração se sente com a ideia de ataraxia, de tranquilidade com relação às circunstâncias, os acontecimentos exteriores, os eventos que possam ocorrer e etc e tal, de ficar tranquilo, ficar impassível diante das circunstâncias, até insensível, mas na verdade isso não é uma concepção estoica, na medida em que a ação estoica, uma ação de desapego, como no caso da morte do filho, essa ação ela sempre tem que ser colocada em vista do bem que ela gera ou não gera, né, ou do mal que gera para a comunidade, para a sociedade. Então, quando aí, não, aqui eu leio, né, a capacidade de desapegar-se emocionalmente dos acontecimentos circunstanciais, sem considerar o seu significado para a comunidade, né, e assim, sem agir segundo os atos adequados, não é um ato legítimo para os estoicos, né? Por que Epiteto incentiva a solidarização e a lamentação? Justamente, não é que ele está mudando de opinião, dizendo que a morte agora virou mal. Não, a morte continua sendo um indiferente, né? Não é um mal nem um bem. Entretanto, a pessoa que está ali sofrendo disso, ela considera a morte como um bem, como um mal. E se ela considera a morte como um mal, eu vou tratar de fazer aquilo que está sob o meu poder, justamente, que é para apoiá-la, porque ela faz parte da comunidade, eu faço parte da comunidade, as minhas ações sempre estão em vista da comunidade, nunca apenas de mim mesmo, né? Lembrando aqui, tem uma fala muito bonita de Epiteto, que ele fala assim: não me é preciso ser insensível como uma estátua, né? Eu faço questão de falar em grego porque essa passagem é linda, né? Udei mea pata eine rosa adrianta, que Epiteto ele fala isso lá na Diatribe 3, livro 3, capítulo 2, parágrafo 4. Justamente sobre isso, né? A ataraxia, a tranquilidade interior, ela só é realmente uma atitude estoica na medida em que ela não está isolada da comunidade, né? E, e a gente não a gente se vê por aí hoje em dia, né? Principalmente com essa retomada generalista da filosofia estoica, a consideração dessa ataraxia como isolada, como destituída de relação com a comunidade, né? Quando é justamente a nossa relação com a comunidade, o nosso papel social, que vai determinar, que vai legitimar ou deslegitimar a nossa ação do ponto de vista moral, né? Para o estoicismo. E é isso. Muito obrigado. Olá a todas e a todos, me chamo Bárbara Freitas, eu vou estar apresentando a comunicação sobre a psicogia como modelo de educação no Fedro de Platão. Então, para isso, eu vou fazer uma leitura e no meio da leitura do texto eu vou fazendo comentários e pontuando algumas coisas. Então, no decorrer da minha exposição agora, eu vou tentar investigar essa proposta de educação que está no diálogo Fedro e que parte da noção de psicagogia. Psicagogia, como o termo ele diz, né? Psique e agogé, ou alma e condução, né? É essa arte de conduzir as almas.
como forma de fazer belos discursos e persuadir os ouvintes. E a gente vai tentar investigar se essa condução, a gente pode atualizar esse modelo e aplicá-lo como uma proposta educativa, tanto lá naquela época como também nos dias atuais. A gente sabe que Platão ele era muito crítico às formas de educação que tinha no seu tempo. Então, ele acreditava que, ao reformular a educação que os atenienses tinham, também poderia se modificar uma mentalidade de se enxergar a moral, a política, de se compreender a polis e a si mesmo. Então, a gente pode interpretar que ao lado da República, o Fedro ele vai também apresentar uma proposta radical de educação, né, que mudaria essa mentalidade ateniense. Só que antes da gente entender como Platão ele conceitua esse termo, né, como ele aplica a psicagogia no Fedro, a gente tem que entender o que veio antes. Então, como que essa noção ela era utilizada anterior aos autores, né, ao modo como ele era aplicado esse conceito, tanto por autores anteriores como contemporâneos de Platão, para depois a gente ver como Platão ele transpõe, como ele vai usar esse termo. Então, vários autores clássicos, eles tinham essa preocupação com o discurso, como uma ferramenta de persuasão. Afinal, o logos ele era necessário para a participação da vida política. Esse logos, né, o discurso, ele é soberano, como nos diz Gorgias em seu discurso a Helena. E a sua força é associada ao peitos, né, que é o encantamento, a sedução. Como se o próprio discurso tivesse poderes mágicos de enfeitiçar e hipnotizar os seus ouvintes. A ligação mística, né, em torno da condução da alma, ela perpassa, então, suas primeiras referências que nós temos sendo utilizada nesses textos ligado a uma condução da alma dos mortos. Então, as primeiras indicações que nós temos do uso desse termo, elas vão aparecer no sentido de conjuração. Então, essa condução da alma feita a partir da alma de uma pessoa que já morreu, né, de uma alma que já está ali no Hades, e ela volta a ter um contato com o mundo dos vivos. A gente nota o termo psicagogen sendo usado no ritual de conjuração, ali no poema de Ésquilo, intitulado Os Persas. No verso 187, a gente nota ali o fantasma de Dário, do rei Dário, ser chamado, né? Cito, com gritos estridentes que convocam. Aqui o termo convocam o termo grego é psiskagogoi. Os espíritos dos mortos, invoquei-me piedosamente, né? Fecha a citação. Então, esse invocador, esse psiskagogoi, aqui, ele tem esse significado técnico, daquele que chama a alma dos mortos. Esse conjuro de Dário é feito por anciões que, usando-se de oferenda, de música, eles acalmam os mortos, que pretendem trazer à luz, para ter alguma informação, para ter ali algum tipo de contato. Da mesma forma, também nós notamos no poema, na peça de Eurípides em Alcestis, no verso 1128, a fala de Heracles referir-se aos condutores das almas, né, os psicagogões. Também desse mesmo sentido, aqueles que invocavam a alma dos mortos, essas práticas ligadas aqui à necromancia. A gente pode supor, né, que certos goetás, né, que são os feiticeiros, em seus ritos purificatórios, eles usavam, né, da psicagogia, né, no caso eles eram psicagogóis, né, por convocar as almas dos mortos para assombrar as pessoas. Bom, a gente não tem esse termo sendo utilizado nos poemas épicos, né, de Homero, mas na referência de Ésquilo, numa releitura que ele faz da Odisseia, e especialmente no último canto, ele usa um termo bem parecido quando ele invoca ali a uma invocação feita pelo deus Hermes
para levar as almas dos pretendentes até o Hades. O Hermes, ele vai ser representado como aquele que conjura a alma das almas mortas e leva até a direção ao Hades. Então, a gente pode dizer que ele era um piscagogói, aquele que tinha um trabalho de depositar os fantasmas dos mortos em segurança, aquele que fazia o percurso, que conduzia de um lugar para o outro. O termo exato que é utilizado é escaleito, que significaria, então, uma conjuração de espíritos dos mortos, né? Bom, nesses casos que a gente citou em cima, então a gente nota que a invocação aqui e a condução da alma, ela é descrita então da condução da alma dos mortos, da alma dos mortos, né, do mundo dos mortos para o mundo dos vivos. De maneira geral, os gregos eles acreditavam que após a morte, né, as almas, todas as almas, elas caminhavam em direção ao Hades. E elas ficavam lá. E só por meio de um rito, né, de uma convocação, que elas poderiam ser conduzidas para o mundo dos vivos. Assim como uma espécie ali de prática oracular dos mortos, né? Esses piscagogóis, eles tinham o poder, né, conseguiam atingir esse poder de encantar, de atrair novamente essas almas para o mundo dos vivos. A língua, ela é viva e ela está sempre mudando, né? Isso é um princípio básico. E a gente sabe que esse sentido, ele vai sofrer uma mudança, ele vai sofrer ali uma outra perspectiva. E aos poucos a gente começa a notar que essa arte de condução da alma dos mortos, ela passa então a começar a se referir à arte de condução da alma dos vivos. A gente vê ali no próprio elogio a Helena, no Gorgias, no parágrafo 10, os termos epagogói, né, e apagogói, né, que são termos advindos de agen, né, que tem esse substantivo agogé, que está no próprio termo que nós estamos analisando, que significa condução, né? E aqui esses termos eles são aplicados à condução por meio do discurso. É uma condução ainda muito ligada a uma prática da magia, do encantamento, mas é uma condução por meio do discurso falado para almas das pessoas que estão ali escutando. Olha que interessante, no parágrafo 10, olha o que o Gorgias ele diz, né? Ele está falando do Logos, né? Então, o Logos introduz o prazer e afasta a dor, pois nascendo junto com a opinião da alma, o poder do encantamento fascina, persuade e altera essa alma pelo enfeitiçamento. E duas técnicas de enfeitiçamento, tanto aqui enfeitiçamento é goeteia e magia, né, que é mageia, são encontradas, as quais são erros da alma e ilusões da opinião. Então aqui, como eu disse anteriormente, ele está falando sobre esse poder que o Logos tem de não só convencimento, mas de realmente fascinação, enfeitiçamento, né? O poder de realmente tomar aquela alma como o encantamento, né? De forma a levá-la a concordar ou discordar de algo. Então, a condução da alma aqui por meio do Logos, ela parece tão diretamente ligada a esses termos, né, que eu acabei de citar. E ela vai, então, ter essa proposta de uma condução quase que passiva, quase que cega desses ouvintes, porque se a alma ela tem esse poder de encantamento, ela pode enfeitiçar. E esses ouvintes, eles não seriam ali livres, por assim dizer, por escolher. Inclusive, o Gorgias, ele faz essa defesa no elogio a Helena, no qual ele quer ali eximir Helena da culpa que ela teria pela guerra de Troia. Então, ele propõe que Helena, ela foi persuadida por Paris, e se ela foi persuadida, porque o Logos, ele tem esse poder de encantamento, logo, ela não seria ali a responsável pela escolha dela. E também tem essa questão direta do Logos com fármaco, que é, como a gente sabe, fármaco em grego tem esse sentido de tanto como remédio como veneno, né? Então ele seria ali uma espécie de droga, né?
mas ele é ligado com um poder imenso que ele tem de agir sobre a nossa psicologia. Bom, será os herdeiros de Górgias, desse pensamento, que vai começar, então, a associar a magia, esse encantamento, à prática da retórica, que é a prática de fazer belos discursos, a prática ali de usar o discurso para convencimento, como um sentido sedutor. E Sócrates, né, tão diretamente ligado a essa herança do pensamento gorgiano, vai usar esses termos nesse sentido, do discurso fortemente sedutor. Tanto em Évagoras como em Nicloque, que são dois textos deles, esse discurso como encantamento, e esse encantamento está ligado ao discurso como um caráter muito forte do ritmo, da harmonia das palavras. Então, a forma como é se falada, a harmonia, a escolha dos termos, a entonação da voz, levaria esse ouvinte a ficar hipnotizado, a ficar encantado pela fala, e isso levaria ele, então, a concordar, a ser persuadido por esse orador. Bom, chegando em Platão, e Platão ele vai transpor, ele vai fazer uma transposição em quase todos os termos que ele utiliza nos diálogos. Ele vai pegar esse termo carregado de uma herança, né, de uma mudança de conceitual, e vai então aplicar no diálogo Fedro, quando ele usa esse termo psicagogia, que é então um uso muito próprio dele, né, uma forma que é verbal, né, muito próprio dele, do Platão, porque antes a gente notava outros termos correlatos, né, e principalmente o psicagogoi, que é essa pessoa que possui a arte de condução, aquele que faz a condução da alma. Aqui, quando Platão ele faz a psicagogia, ele está criando como fosse, então, um modelo. Como fazer essa condução da alma por meio do discurso. E a gente vai ver que a grande mudança, né, na perspectiva platônica é que essa condução agora da alma, ela não tem esse caráter passivo, ela não tem esse caráter encantado, por assim dizer. Então, esse ouvinte, ele não é encantado, ele não é enfeitiçado, ele não é levado à persuasão de forma involuntária. Ele faz isso de forma ativa, ele participa ativamente desse processo de condução. Então, um ponto central nessa interpretação que nós fazemos é que o interlocutor que está sendo conduzido aqui nessa proposta da psicagogia filosófica, né, por Platão, que ele se deixe conduzir, ele se conduza ao mesmo tempo que ele se deixe conduzir. E isso é um caráter importantíssimo nessa mudança estrutural que nós vamos ter aqui. Tá? Bom, retornando então para o texto, a psicagogia filosófica, então, ela não é um processo passivo, ela não acontece de forma hipotética, e o orador aqui, ele não tem um caráter principal na condução, como eu disse. Ele é apenas faz uma coparticipação. Há uma coparticipação de ambos, tanto daquele que fala como aquele que escuta. Então, é necessário um movimento em conjunto, não é um movimento de empurrar alguém ou de atrair puxando, mas é um movimento de caminhar em conjunto. O psicagogo aqui em Platão, ele vai ser aquele que mostra o caminho, mas é a própria alma do ouvinte que decide se ela quer seguir ou não. E aí Platão vai começar então a formular uma técnica, se a gente pode dizer assim, de como fazer. Então, na nossa proposta de análise, é um modelo de como ensinar essas pessoas a ser bons oradores, partindo do ponto de que, como um bom orador, como aquele que faz bons discursos ou escreve bons discursos, eu tenho que entender, antes de mais nada, se eu quero conduzir o meu leitor ou ouvinte, que eu tenho que conhecer os tipos de alma que esses leitores, que esses ouvintes, eles têm. Por quê? De acordo com cada tipo de alma, eu tenho que preparar um tipo de condução diferente. Aqui ele vai usar
uma analogia que é muito comum nos textos da antiguidade, que é a analogia com a colheita, né? Com a produção, com a plantação, né? Aqui, antes de mais nada, eu preciso preparar o solo, escolher a semente apropriada para cada tipo de solo. Então, né, nessa transpondo, né, para essa analogia, os discursos eles não devem ser iguais para todos, mas eles devem ser direcionados segundo a necessidade de cada um. Então, ao contrário de se fazer um discurso que se pretende arrematar todo mundo, eu vou preparar um tipo de discursos de acordo com o tipo de pessoas que eu estou conversando. Esse método, a gente pode dizer que vai se usar de um amor, né? De um amor daquele ouvinte, um amor daquilo que é familiar para ele, daquilo que é belo. Por quê? Porque de acordo com aquilo que é belo e agradável para o ouvinte, eu vou conseguir atrair melhor a atenção dele. Então, esses elementos psicológicos, a gente pode dizer, eles vêm aqui como complemento àquele exercício dialético, aqueles recursos argumentativos que são próprios, né, das estratégias dialéticas que a gente vê nos diálogos de Platão. A gente pode supor que isso poderia vir como um recurso a mais a esse método dialético. Talvez só aqueles recursos argumentativos, eles não sejam suficientes para aprofundar-se realmente na alma desse interlocutor e despertá-lo para estar aberto, para entender esses argumentos, porque a questão aqui é que para eu conseguir te escutar alguém, antes de mais nada, eu tenho que estar aberto para conseguir escutá-lo. Se eu já venho com preconceito, se eu já venho com várias várias críticas, tudo que esse orador, essa pessoa que está fazendo um discurso, tudo que ele falar, eu vou rejeitar de antemão, né? Então, há um movimento interno pela busca do conhecimento. Para existir essa condução, é necessário esse movimento interno antes. Então, além de conhecer bem a alma dos ouvintes e saber o tipo de discurso apropriado para essa alma, é necessário que o interlocutor ele esteja aberto, né? Ali na República mesmo, o Platão ele se pergunta se é possível persuadir pessoas que não querem ouvir, né? Então, antes de eu tentar convencê-las, eu tenho que tentar ver se elas estão realmente abertas ou não, se elas estão dispostas a seguir aquele exercício argumentativo. Bom, sem esse método, o Platão vai dizer ali no Fedro, é preciso ter um método para conseguir conduzir. Se eu não tiver um método, é como se eu estivesse ali caminhando como um cego. Eu não sei para onde eu estou indo. Além da alma estar aberta e disposta para se deixar conduzir, o discurso também deve se atentar a esses casos particulares, né? Deve se atentar ali a personalidade, a vivência de cada um. Só que antes de tudo, né, como ele fala, é necessário conhecer o que é alma. Então, no próprio diálogo, ele ia fazer um exercício para entender o que é essa alma. Para saber que tipos de almas tem, eu tenho que saber antes de tudo o que é alma. Se eu não conheço a complexidade da alma, como que eu posso trabalhar com ela? Será que todas as almas são iguais ou há almas diferentes? Né? Ele vai falar que há vários tipos de alma. Aqui a gente pode fazer, então, uma correspondência com tipos psicológicos. E se tem tantos tipos de almas, é necessário enumerar esses tipos. E depois saber que tipo de discursos é próprio para cada tipo de alma. Então, há uma adaptação, e mais do que isso, há uma preparação que é necessário ter. Bom, como está dando meu tempo, já vou correr, né? Então, pensando nos dias atuais, pensando nos dias que nós vivemos, será que nós podemos aplicar essa arte de condução ao papel que o educador tem? Será que a gente pode dizer que o educador ele pode ser um psicagogo? Mas que tipo de psicagogo ele pode ser, né? É bem claro, ao meu ver, essa analogia, quando a gente pensa educador, né? No seu papel de estar conduzindo os educandos para um lugar. Mas como fazer isso de forma que todos cheguem ao mesmo ponto? Será que é possível fazer isso numa realidade escolar? Né? Então, uma coisa que é bem claro aqui, a nossa
analogia é que Platão, quando está fazendo isso no Fedro, e está propondo isso no Fedro, ele está pensando numa interlocução entre duas pessoas, três no máximo, porque eu tenho que adaptar o meu tipo de discurso à singularidade desse interlocutor. Agora, como que a gente pode fazer isso numa sala de aula, numa realidade de 30, 40 educandos, cada um ali vindo de uma experiência, de uma singularidade, né? Será que é possível ali fazer um discurso apropriado para cada um deles? É bem difícil, né? Então, partindo dessa realidade que nós temos em sala de aula, nós poderíamos pensar numa singularidade de acordo com um coletivo, né? Então, cada tipo ali de turma, a gente sabe que tem um perfil. E nesse sentido, a preparação das nossas aulas, ela viria de acordo com a necessidade daquele perfil daquela sala de aula, ou daquele grupo de alunos que a gente nota que tem um perfil parecido. E dessa forma, então, nessa realidade que eu estou em sala de aula, como eu posso preparar as minhas exposições, né, as minhas intervenções e a minha condução como professora, como educadora, partindo dessa realidade coletiva? Bom, uma coisa que tem que ser colocado é que, e essa aplicação que nós fazemos, é que o educador, esse educando, ele tem que estar aberto para se movimentar junto. Então, o que nós estamos propondo ao ensinar ele alguma coisa tem que ser chamativo, tem que partir da realidade dele. Então, do contrário, a gente pensaria ali num educando que ele é um receptáculo vazio, que está sendo apenas obrigado a se preencher por um conhecimento. Mas, levando em consideração essa premissa piscagógica e vindo ali de vários estudos, como o do grandioso Freire, né, a educação, ela como uma preparação para a autonomia, ela pressupõe, então, todo um aprendizado anterior e em conjunto que esse educando vai ter. Então, nós caminharíamos junto com eles e não tentaríamos empurrá-lo. Bom, eu vou terminar a minha comunicação, porque já passou do tempo. Então, eu apresentei essa perspectiva da psicogogia no diálogo Fedro como modelo educativo, como uma proposta educativa, e fiz uma breve tentativa de transposição para os dias atuais, né? Tentando ver como que esses aspectos nos ajudam a pensar a atividade do próprio educador. É isso. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Já parabenizando as duas apresentações anteriores, eu sou doutorando em Educação pela PUC Campinas, ingressei este ano mesmo, sou formado em Psicologia, depois em Filosofia e Teologia também. Meu mestrado foi em Filosofia, e como eu vou tentar argumentar na exposição, é um trabalho ainda em desenvolvimento, a educação é para onde tudo deve correr, para onde tudo deve desembocar. O sentido geral da minha apresentação é tentar recuperar, né, um aspecto que é até historicamente óbvio, vou tentar mostrar ao longo dela, sobre da alegoria da caverna, do que fala a alegoria da caverna? Fala de paideia, né? De certo modo, fala de educação. Esse sentido, ele não é tão explícito, né? Geralmente a gente não vê ele bem explicitado, então é nesse ponto aí, nessa toada que eu tento me colocar. Por isso, o subtítulo, né, a respeito de um impasse ético, justamente para indicar que, considerando o aspecto educacional, essa temática principal da alegoria da caverna, sendo esse o problema principal, nós nos deparamos com um impasse ético no interior desse problema. Mas primeiro tem que considerar que esse é um problema e depois para encontrar esse impasse ético. Né? Geralmente, algumas leituras, é coisa que o próprio Reale fala, né, de modo muito sucinto, leituras possíveis, né, da alegoria da caverna, já que é uma alegoria é uma imagem bastante plástica. Ele fala do sentido ontológico, né, gnosiológico,
teológico e também o político, né? São maneiras possíveis de ler a alegoria da caverna que está lá no livro 7º da República de Platão. No sentido ontológico, analisando o interior profundo e escuro da caverna e comparando a sua realidade da superfície iluminada com as realidades sensível e suprassensível. O gnoseológico, falando em termos de graus de conhecimento, né? O teológico místico, ascético, né? Tratando dessa subida, desse percurso de subida para a superfície como um percurso de ruptura com as dimensões físico-corporais, né? E libertação da alma dessa prisão chamada corpo. E, enfim, uma leitura, a princípio, política, que nos remonta à possibilidade de você não apenas ascender para a superfície iluminada, mas também de voltar para o interior escuro. Se nós pudéssemos perceber uma diferença básica, tá, entre essas possibilidades de leitura que o Reale resume, deve ter muitas outras, né, mas essas são possibilidades que encontram ressonâncias no próprio texto da República, na filosofia platônica, porque eu colocaria, né, que a perspectiva ontológica, o significado gnoseológico e teológico, todos eles apontam para uma orientação ascendente, né, da alegoria. Ele se desenvolve unidirecionalmente, é sempre para a mesma direção, para o alto, para cima, e são progressivos. A gente poderia até falar, né, tentando radicalizar um pouco mais esse sentido único dessas leituras, é que elas têm presente sempre um horizonte apoteótico, né, vou chegar no hiperurânio, uma expectativa triunfante, conquistei, a realização transbordante e a ordenação teleológica, sabemos para onde queremos ir. Já o significado que a gente poderia previamente chamar de significado político da alegoria da caverna é onde se coloca a hipótese de retornar, diferentemente do sentido ontológico, gnoseológico e teológico. E coloca essa hipótese do retorno em dois sentidos. O primeiro, porque retornar ao interior da caverna é uma possibilidade. Assim como ela nos orienta para subir, quando você está lá em cima, você pode retornar. Né? Isso já abre uma perspectiva totalmente diferente, ao meu ver, na leitura da alegoria, porque enquanto as outras leituras falam sempre no sentido unidirecional, a hipótese do retorno nos abre a porta da bidirecionalidade. Isso talvez traga uma nova compreensão, uma compreensão mais integral do que seja a paideia e os seus processos, né? E essa possibilidade de regressar, aí que entra a minha questão, né, ela não é explicada explicitamente no texto e nem por comentadores. Se é possível voltar por quê? Né? Voltar para quê? Então, entro no segundo momento da minha comunicação, né, que é tratando do corte educacional, esse corte educacional da alegoria da caverna, chamando atenção para o óbvio, né, que apesar das várias leituras e significados que são favorecidos pela plasticidade da imagem alegórica, né, no caso, significado ontológico, metafísico, teológico e gnoseológico, essa imagem alegórica ela só é literalmente evocada para explicitar o sentido da paideia. Então, isso chama atenção para isso tanto de maneira textualmente determinada, né? No início da República, no início da alegoria está lá, né? Sócrates dizendo: imagina a nossa natureza relativamente à educação, à sua falta, de acordo com a seguinte experiência, de acordo com o seguinte episódio. Ele narra a alegoria para falar da educação.
Rousseau, no Emílio, ele também se refere à República como sendo o mais belo tratado da educação, o mais belo tratado jamais escrito, né, sobre educação, e o próprio Jäger também lembra dessa colocação de Rousseau e reforça, dizendo que a República Platônica é, antes de tudo, uma obra de formação humana. Considerando esse elemento óbvio, mas não é tão óbvio se a gente pensa que existem várias leituras da Alegoria da Caverna e nem todas as leituras prestam atenção para o aspecto formativo da paideia, né? Então, eu coloco, assumindo, né, o primado desse escopo pedagógico educacional da Alegoria da Caverna, que se realça e se traz ao primeiro plano esse problema do retorno. O problema de retornar, ele não é colocado por uma leitura metafísica, nem por uma leitura teológica ascensiva, e nem por uma leitura gnosiológica. Ele é só colocado por uma leitura político-pedagógica. E é a leitura que enfatiza, ao meu ver, o propósito da alegoria de falar de educação, de falar de paideia. O processo educacional, então, ele só se torna disponível mediante a possibilidade de regressar ao subterrâneo. Então, logo, a alegoria nos notifica que, de fato, alguém regressou, mas ela não expõe as motivações desse personagem anônimo. Ela não nos diz clara e explicitamente por que ele regressou. A alegoria, ela, se pensarmos na temporalidade da alegoria, ela já começa com um bonde andando, né? Aqui alguém regressou, não sabemos por quê, não sabemos como que ele se libertou, ele ajuda aos seus companheiros, depois volta, né? E depois que vem retrospectivamente um debate muito singelo, ao meu ver, dos motivos pelo qual ele teria voltado. E é nisso que me concentra a minha preocupação. O terceiro momento dessa comunicação, né, é o penúltimo momento, eu visito algumas perspectivas hermenêuticas, né, algumas explicações que são dadas, às vezes até desatentamente, sobre o motivo do retorno. A narrativa da alegoria, ela se mostra bastante sutil e cautelosa em não determinar por que o personagem decide voltar para ajudar seus ex-companheiros de prisão. Se a gente já fui a esse texto reiteradas vezes, né, e sou totalmente aberto para outras hipóteses e conjecturas, mas encontrei algumas, né? Por que voltar para onde se queria sair? E por que sair de onde tanto se esforçou para chegar? É uma indagação que se depreende de uma certa passagem do texto da alegoria. Outra possível explicação, né? A lei da polis, ela é coercitiva a esse ponto de fazer quem chegou na superfície voltar? E esse que chegou lá, ele voltaria obrigado? Ou ele voltaria por dever, né? Por exercer uma competência arduamente adquirida, que é essa conquista, né, do conhecimento, em certo modo, e não voltar. São hipóteses que o texto apenas passa conjecturando para forjar uma possibilidade, uma justificativa de quem vai, volte. E será que é uma imposição justa a pessoas justas? Não seria apropriado deixar o governo na mão de ambiciosos? Eis uma outra argumentação que Platão expõe, mas nenhuma dessas conjecturas, nenhum desses postulados, eles são em si, né, constituem uma razão expressa, sólida e contundente para o regresso. Então, percorrendo todas essas conjecturas, o diálogo ele não chega a um ponto inflexível e derradeiro que justifique o ato de retornar, que justifique dizer para alguém que foi, decidir que volte.
Seria um retorno obsequioso ou apenas para atender a uma prerrogativa legal, a lei da polis? Quem volta, volta por amor? Na hipótese de ter sido convencido, não obrigado, o homem anônimo volta mais em função do bem a realizar, ou ele volta para evitar o mal? O mal, no caso, de pessoas menos capazes de governarem a cidade. Em que medida o elogio, reconhecendo a virtude desse homem, o influencia a voltar? Não, volte, porque essa é uma imposição justa para você que é justo. Veja que nenhuma dessas razões são razões derradeiras, inflexíveis, que determinam a volta. Então, quando problematizamos a questão do retorno na alegoria da caverna, e chamando atenção para o seu aspecto de elucidação do problema educacional, esse problema do retorno, regressar ou não, eis a questão, encontramos um cenário bastante enevoado, diria assim, e uma diversidade de respostas que, a meu ver, são apenas propositivas, mas que não ajudam a esclarecer de uma maneira um pouco mais incisiva a questão por que o homem anônimo retorna. Eu dou rápidos exemplos de respostas propositivas, que eu considero propositivas para a questão do retorno, né? Em chave sociopragmática, né? O homem retorna porque é muito próprio da filosofia de Platão uma intervenção no social, que é simbolizada pela volta à caverna. O Reale, né, ele fala aí numa chave que eu considero sacrificial. Ele volta por quê? O homem volta porque ele se sacrifica a si mesmo, ao próprio desejo pelos outros, né? Tem um caráter sacrificial, altruísta, numa resposta como essa. E o Jäger, né, apesar de toda a excelência do seu trabalho, acho que esse é um ponto frágil, porque parece que aí fala o kantismo alemão, né? Ele volta porque é o dever dele de voltar, né? Uma resposta totalmente deontológica, mas que não é explícita no texto. Ele não volta porque tem o dever de voltar ou por sentimento de gratidão. O texto, o próprio texto, ele é bastante areoso, né, sobre esse problema. Eu penso que na raiz do retorno tem um problema ético crucial. E esse problema ele é insolúvel, pelo menos para o âmbito da alegoria. E esse problema se manifesta numa passagem específica que é Glauco retrucando, né, respondendo a Sócrates, quando Sócrates aventa a possibilidade do homem ficar lá na Ilha dos Bem-Aventurados e desfrutar do, do seu esforço, do seu esforço para chegar a tão alta contemplação da verdade. Né? E aí o Glauco responde, que quase um protesto, né? Vamos cometer contra eles, os ex-prisioneiros, os prisioneiros que ficaram, a injustiça de os fazer levar uma vida inferior quando lhes era possível ter uma melhor? Então, acho que o Glauco, com essa interrogação, ele coloca no seio de toda a dinâmica da alegoria, de toda a cena alegórica, um dilema ético, que seria, se o homem ficar na superfície da caverna, ele vai optar pela virtude filosófica, a faculdade do pensar, mas ele vai cometer a injustiça contra os outros. Olha só que drama, né? Que complicação. Como é possível cometer injustiça, ou seja, falhar contra uma virtude inferior, na salvaguarda, na manutenção de uma virtude superior? E se ele voltar, ele vai ter que abdicar da maior de todas as virtudes, pela qual ele caminhou até chegar, né? Fez todo o seu esforço, para atender uma virtude hierarquicamente inferior, que é a justiça, né? Considerando que as virtudes elas estão ali graduadas, né? E apenas a virtude da filosofia ela não tem paralelos com a cidade, com a alma, com o corpo, enfim, com o mundo sensível. Então, eu acho que é em função desse dilema ético que está na raiz
da alegoria, que está no centro da alegoria, né, que faz a alegoria rodar. Por fim, né, as notas conclusivas seriam, né, de um trabalho ainda em percurso, é que a educação se refere menos a essa ascensão noética do homem, todo aquele sentido das leituras ascendentes e progressivas, e ela fala mais dessa decisão ética do homem que retorna para o interior da caverna com o objetivo de educar. Esse problema do retorno, ele expõe a paideia num panorama compreensivo mais integral. A paideia é os processos de subida e volta, e não os processos de subida. E na raiz da questão educacional, conforme você pode depreender da alegoria, está um problema ético, e esse problema ele é insolúvel. E a educação, a melhor definição que eu encontro para a educação a partir da paideia é esta, né? A educação é, ao mesmo tempo, a postergação e a solução desse problema ético. Muito obrigado. Meu nome é Bruno Drummond Melo Silva, eu sou graduado em Filosofia pela Universidade Federal de Ouro Preto, a turma de 2004, já faz bastante tempo. Depois fiz meu mestrado em História da Filosofia, orientado pelo professor Roberto Bolzani Filho, na USP, e agora estou trabalhando com o professor Marcos Eusébio no doutorado na FEUSP. Bom, eu também vou fazer uma apresentação, eu não organizei assim bem em slides, e devo dizer que eu estou lutando aqui com o ímpeto de começar minha fala dialogando com os trabalhos, especialmente da Bárbara e do Jacir, porque a minha pesquisa, de fato, é em torno de Platão. No mestrado eu estudei a República, estudei o papel da música na educação, e agora com o professor Marcos a gente está partindo do Menon e tentando investigar um pouco a ideia de uma retórica pedagógica em Platão e as múltiplas manifestações disso no texto. E eu digo isso porque o trabalho que eu vou apresentar aqui, na verdade, não é um artigo ainda concluído, é mais a investigação em torno de uma ideia, não faz parte exatamente das minhas principais preocupações de pesquisa, mas tem sido um tema e autores muito caros a mim. Eu vou, então, passar a apresentar aqui. Na verdade, talvez uma coleção de excertos que me parecem estabelecem um diálogo entre si e nos servem aí para pensar um pouco essa ideia da caracterização da alma infantil, né? Então, o título, deixa eu ver se está aparecendo bem para vocês aí. Ótimo. O título da fala é A Natureza da Alma Infantil em Plutarco e Rousseau, e a ideia aqui do trabalho é investigar um pouco como é que tanto Plutarco quanto Rousseau, lançando mão de uma analogia, que eu estou chamando de analogia agrícola, ainda que expressando preocupações muito semelhantes, têm propostas bastante distintas acerca de como se deve realizar a educação, tendo em vista justamente a natureza da alma, e especialmente da alma das crianças. Né? Já antecipando um pouco aqui a ideia, a qual a gente vai, ou melhor, não uma conclusão, mas um fechamento, uma oclusão, a gente vai ver que para Rousseau, partindo da ideia de que a natureza é essencialmente boa, a educação, e de que a educação das crianças deve ser livre, entendendo a liberdade como a ausência ou máxima mitigação de influências externas e exógenas à própria criança. Por outro lado, a gente vai ver em Plutarco uma ideia de uma natureza igualmente boa, portanto, há uma semelhança aqui, mas a razão como um atributo natural, se deixada vagando ao acaso, e aqui há um ponto de contato com o trabalho do Danilo, que apresentou antes também, ela deforma e perverte a própria natureza do indivíduo, e para isso, para Plutarco, é imperativo formar a criança, tal como Platão preconizou na República, desde a mais tenra infância. E aqui é interessante notar que, no caso de Platão, para o verbo formar, muitas vezes ocorre o termo grego plasso,
Então tem a ideia de uma plasticidade mesmo, de algo que se forma com as mãos, que se dá forma. Né? Em Rousseau, por outro lado, a gente vai ver que a natureza ela não deve ser submetida a uma forma, mas deve ser fomentada, ela deve ser permitida, ela deve ser incentivada e também preservada, tanto quanto possível. São muitos os pontos, particularmente no Emílio, em que o Rousseau vai tratar disso. Eu vou mostrar alguns aqui. Plutarco, por outro lado, né, vai ver a natureza apenas como mais um elemento concorrente para aquilo que ele entende como educação perfeita, e não o mais importante. Aliás, sendo a natureza aquilo sobre o que não se tem controle, né, a natureza é dada no indivíduo, trabalha-se a educação ou pensa-se a educação a partir dela, como algo a ser sobreposto. Dos textos aqui que eu mapeei, os mais importantes são o da educação das crianças. Eu vou passando assim, espero que não seja muito incômodo para vocês, tá? Como eu disse, é um trabalho em desenvolvimento. Do amor aos filhos, também um texto muito importante, todos eles com a tradução da professora Maria Aparecida de Oliveira Silva, uma tradução muito competente, devo dizer. E no Rousseau, o discurso sobre as ciências e as artes, e o Emílio, em particular, embora ocorram em outras obras, passagens que também contribuem para a gente fazer essa leitura. Pois bem, vou começar aqui destacando alguns pontos na obra de Plutarco, para a gente ver como ele entende aqui, então, a alma da criança, a alma infantil, e, especialmente, como é que ele usa aquilo que eu estou chamando de analogia agrícola, que não é uma novidade nem em Plutarco, nem em Rousseau, mas que tem bastante destaque no texto deles. Né? Aliás, num mapeamento aí da literatura, a gente pode, talvez, apontar Hesíodo, lá nos Trabalhos e os Dias, como o primeiro a unir na finalidade, no telos de um poema gnômico, um discurso sobre a agricultura, sobre o cuidado da terra, com a terra. Né? Pois bem, né, Plutarco, eu acho que nesse sentido ele é um dos melhores intérpretes da obra platônica. Ele assume para si, né, o lugar de um platônico, vai entender a educação como a única coisa entre nós imortal e divina. Partindo dessa premissa, ele vai dizer que a educação, que o processo de formação de paideia, ele age, ou para que ele se dê de forma perfeita, né, ele precisa da conversão de 3 elementos: da natureza, da physis, do logos, da razão, né, e do ethos, do costume. O logos é aquilo que educamos por meio do aprendizado, o ethos, aquilo que se forma a partir do exercício, da prática, e a physis, por sua vez, vai ser definida a partir de 2 princípios. Então, a natureza, portanto, ela naturalmente evolui por meio do aprendizado e torna-se proveitosa, torna-se útil por meio do cuidado. O termo aqui que a professora traduz é melete, e acho que a gente pode entender como disciplina, dedicação, repetição, fazendo aqui uma menção a um outro tradutor, não é? Pois bem, então, a natureza por si só evolui por meio do aprendizado, torna-se proveitosa, torna-se útil por meio da disciplina, da dedicação. A natureza sem estudo é cega, a lição sem a natureza é insuficiente, o exercício sem ambos é incompleto. Resulta disso que, para Plutarco, uma natureza que por si mesmo seja limitada, seja desprovida, ela pode ainda assim,
por meio da instrução, da formação do logos e do hábito do exercício, da ascesis, né, pode ser corrigida e pode se tornar uma alma virtuosa, aqui leia-se uma alma bem educada, bem informada. A natureza, né, virtuosa, por sua vez, ela pode ser destruída pela indolência, ou seja, a ausência do exercício, a ausência do hábito é capaz de corromper uma natureza virtuosa, assim como a presença do hábito forma, né, corrige, endireita uma alma naturalmente limitada ou desprovida. E assim também a natureza ignorante é corrigida, ou a alma ignorante é corrigida pela disciplina, pelo ensino. O caráter, por sua vez, aquilo que se traduz no hábito, né, no modo de ser, no modo de vida, é um costume de longa duração. E essa passagem aqui da educação das crianças é muito interessante pela relação, para aqueles que gostam do grego, né, das duas grafias do termo ethos. Pois bem, acho que vale destacar aqui, eu não sei quanto tempo eu já consumi da minha fala, a Bárbara sabe que eu me perco muito facilmente nisso. Obrigado, Bárbara. Então, vou tentar correr aqui para chegar um pouquinho no Rousseau. No da educação das crianças, vale destacar aqui algumas passagens, ou as principais passagens, nas quais Plutarco aproxima, procura falar da alma humana a partir de uma analogia agrícola. Então, o ponto 4.2 aqui, B, é muito interessante. Ele diz, tal como na agricultura, primeiro deve-se começar pela boa terra, e aqui uma noção de natureza já, né? Depois pelo agricultor instruído. Então, a gente vê aqui a figura já do professor, né? Do mestre. Em seguida, pelas boas sementes, e do mesmo modo, a natureza deve ser semelhante à terra, o preceptor, o agricultor, os princípios das palavras e os preceitos, a semente. A terra, olha aqui, para Plutarco é boa por natureza, portanto, a natureza, de certo modo, ela é essencialmente boa, mas se descuidada é improdutiva e arruinada. E quanto melhor for sua natureza, tanto mais se negligenciada por causa do descuido é destruída. Tem aqui uma intuição para fazer uma relação com o livro 8 da República. Mas o livro 8 e o livro 9, mas enfim. Mas uma que é dura e áspera, ou seja, uma terra que é dura e áspera, mais áspera do que o necessário, se cultivado de imediato traz nobres frutos. Quais árvores, se negligenciadas, não nascem tortas e se assentam sem frutos, e corretamente cultivadas não se tornam frutíferas e produtivas. Não é? Então, veja bem, tal como é necessário moldar os membros do corpo dos filhos logo no nascimento, para que eles cresçam eretos e aprumados, do mesmo modo, convém regrar os costumes dos filhos desde o início. Esse ponto aqui é um ponto de afastamento quase literal em relação ao texto do Emílio. E aqui a gente não tem nenhuma razão para achar que seja unicamente uma coincidência, né? Aliás, Plutarco é dos autores da antiguidade o mais citado por Rousseau. Então, embora no Emílio o próprio Rousseau não faça uma referência direta a esse tratado do Plutarco, ainda assim a gente pode, com bastante segurança, presumir que Rousseau fez essa leitura e conhecia muito bem o texto. Pois justamente, e aqui eu vou dar um salto, vocês me desculpem, direto para o Emílio, né? Onde ele diz justamente que, talvez não esteja selecionada aqui a passagem, desculpa, mas logo no começo do livro 1, no Emílio, ele vai dizer dessa prática odiosa de se enfaixar os membros, né, das crianças, dar forma à cabeça delas, e de como isso é dar à criança, no seu primeiro momento de existência no mundo, uma violência extremada e que contraria, que desfigura
a natureza. Né? Logo na abertura do livro 1, já fica bastante clara a intenção de Rousseau em estabelecer essa analogia como uma das suas vias preferenciais para ilustrar a natureza da criança e para apontar como deve ser a educação. Né? Começa logo fazendo dirigindo quase que um insulto aqui a tudo aquilo que resulta da ação humana. Né? Ele diz, olha, o homem força a terra, perverte o clima, deforma as árvores, o homem desfigura a natureza quando poda as árvores do seu jardim. Né? E aí, logo na sequência, ele vai dizer, moldam-se as plantas pela cultura e os homens pela educação. Para Rousseau, a educação de seu tempo aparece como um processo de desnaturalização. Então ele diz, olha só, os preconceitos, autoridades, a necessidade, as instituições sociais, tudo isso sufoca a natureza humana. Contudo, confinado a uma existência social, o homem não pode prescindir da educação. Sem ela, é como um arbusto no meio da trilha, pisoteado pelos passantes. Acabará deformado e, por fim, morto. Né? E aí, por isso, também, Rousseau ele se dirige primeiro às mães, exortando-as a cultivar e regar a jovem planta, pois que um dia seus frutos serão tuas delícias. Quanto tempo eu não tenho mais, Bárbara? Faltam 5, ok, obrigado. E aí, então, ele vai aprofundar essa crítica às instituições, à escola, como um símbolo, como um lugar no qual se celebra a desnaturalização ou desnaturação do homem. Né? Aí, já numa chave um pouco mais, nem tanto analítica, mas um pouco mais propositiva, assim como Plutarco observou 3 elementos que devem concorrer para a educação perfeita, Rousseau faz o mesmo. Ele vai dizer que o ser humano aprende por 3 vias, por 3 caminhos. O primeiro deles é o da natureza, e que diz respeito ao nosso desenvolvimento interno, dos nossos órgãos, das nossas faculdades, do nosso corpo. A segunda forma, nós aprendemos pelos homens, ou através dos homens, a partir dos homens. E diz respeito ao uso que nós fazemos, ou que deveríamos fazer, daquilo que a natureza nos deu, ou seja, das nossas faculdades, do nosso corpo, das nossas ações. E essa formação é aqui análoga à formação pelo hábito. Então, é aquilo que nos habituamos a fazer, é aquilo que aprendemos a fazer a partir dos exemplos daqueles que nos cercam. Há ainda uma terceira via da educação, que é a educação que ele chama de educação das coisas, e que diz respeito justamente à experiência adquirida por meio da experimentação do mundo. De certo modo, um pouco aquilo que Maquiavel, o modo como Maquiavel define a prudência, né? É aquilo que um igual tempo dá igual oportunidade a todos os homens, né? Ou melhor, prudência não, desculpa, é experiência. Experiência é aquilo que um igual tempo provê como oportunidade para todos os homens. Enfim, Rousseau vai fazer aqui, ou vai fazer o elogio de uma educação que, para ele, é uma educação mais natural ou mais conforme à natureza. É preciso lembrar aqui um texto do professor Dal Bosco, muito bom sobre isso, que saiu num livro organizado pelo professor Marcos, pela professora Cristiane e pelo professor Rogério, da FEUSP, chama-se Filosofia, Educação, Interfaces. Há um artigo do professor Cláudio Dal Bosco, muito interessante, sobre a condição ou o papel normativo do retrato da natureza em Rousseau. Né? Então, quando Rousseau propõe uma educação natural, talvez a gente tenha que entender aqui, não como uma tentativa de uma educação que se dê imersa na natureza, mas que tome a natureza como um paradigma. Né? Então, ele diz aqui, olha, a primeira educação deve ser puramente negativa, consiste em não ensinar a virtude ou a verdade, mas em proteger o coração contra o vício e o espírito contra o erro. Se pudesseis nada fazer e deixar que fizessem, logo se tornaria em vossas mãos o mais sábio dos homens,
e começando por nada fazer, teríeis feito um prodígio da educação. Ou seja, Rousseau aqui está propondo que a mínima intervenção, como o sinônimo de máxima liberdade, é o melhor momento, ou é o melhor método, me desculpe, para a educação das crianças, né, que é do nascimento aos 12 anos. A gente encontra aqui as referências na página 96, 97 do Emílio. Né? Rousseau define assim a natureza da criança. Né? Ele diz: a natureza não é o hábito. Desde que nascemos, diz ele, nossas disposições estendem-se e firmam-se à medida que nos tornamos mais sensíveis e mais esclarecidos. Forçadas, porém, por nossos hábitos, elas se alteram mais ou menos segundo nossas opiniões. Antes de tal alteração, elas são o que chamam em nós de natureza. Portanto, a natureza é tudo aquilo que precede ao hábito e a qualquer intervenção daquela via, daquelas 3 vias que ele destaca ali em cima. Né? A natureza é, portanto, a ausência de todo o hábito adquirido a partir do convívio com os homens e a ausência de uma experiência formada a partir da relação com o mundo. Eu acho que não vou avançar aqui, pois corro o risco de ficar sem tempo e não conseguir concluir nada minimamente adequado. Então, eu queria só destacar aqui que, embora hajam pontos muito semelhantes na visão que Plutarco estabelece da natureza da alma e também Rousseau, a ideia de que a natureza é, portanto, sempre boa, como, né, a principal delas, não resulta no pensamento de ambos em uma educação, em uma formação, em uma pedagogia, se a gente puder usar esse termo, que entende o papel do homem em relação à natureza da criança da mesma forma. A gente vê que Rousseau entende, e aí há que se considerar também o papel dos relatos naturalistas à sua época, pintando o Novo Mundo como um paraíso, entende que a natureza deve ser deve ser preservada, deve ser, né, isolada ou afastada maximamente de qualquer tipo de intervenção. Enquanto para Plutarco é imperativo que a educação comece imediatamente após o nascimento da criança e que se façam todas as intervenções, aquilo que Rousseau chamava de violência, tendo em vista a formação aí não do caráter individual, mas de um caráter individual inserido numa ideia política. Aí também a gente vê uma discrepância imensa entre esses autores. Plutarco ainda está tentando, de certo modo, recuperar uma ideologia, um cenário, uma perspectiva, um mundo muito mais próximo do que aquilo que entendia-se que seria a polis clássica. Plutarco ele não carrega consigo o helenismo nesse sentido, a desilusão do mundo que marcam as filosofias helenísticas, e ao passo que Rousseau só tem uma visão, não só tem, mas enfim, estabelece uma valorização extremamente negativa da sociedade, e me parece aqui que o cuidado, ou o exemplo, o discurso da educação sendo constituído a partir de um educando, de uma figura construída, que é o Emílio, aponta também para, certo modo, uma educação que só se preocupa com a sociedade na medida em que ela é inescapável, né? Na medida em que nós estamos já inseridos nela, e uma educação que não nos coloque, que não nos prepare para essa vida, também, de certo modo, deixar o ser humano manco, né? Deixar ele desassistido. Enfim, eu acho que ambos esses discursos, essas ideias se desdobram em pressupostos, em premissas que estão na base de diversos discursos pedagógicos, não só ao longo da história, mas ainda hoje. Acho que
tem algumas questões que poderiam ser, inclusive, relacionadas com a fala que a gente viu mais cedo do professor Bernard Chalot, mas creio que, por hora, está de bom tamanho. Vou encerrar aqui. Bárbara, muito obrigado a todos aqueles que acompanharam.